Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um encontro do evento do apoio pedagógico sobre as correntes linguísticas. Nesse vídeo especificamente, nós vamos falar sobre a corrente teórica do funcionalismo. Para essa exposição, eu trago aqui como texto base um capítulo que se chama Funcionalismo, escrito pela professora Angélica Furtado da Cunha. Esse capítulo está no livro Manual de Linguística, do professor Mário Eduardo Martelotto. Além disso, eu trago aqui para vocês um capítulo do livro A Gramática Funcional, o livro de autoria da professora Maria Helena de Moura Neves, uma das percussoras da corrente teórica do funcionalismo aqui no Brasil. E o capítulo especificamente que eu trago para essa discussão é o capítulo O Funcionalismo em Linguística. Para começar a nossa discussão específica sobre o funcionalismo, eu gostaria de fazer uma breve revisão a respeito do conceito de língua no estruturalismo e do conceito de língua no gerativismo. A gente vai dizer, dentro do estruturalismo, que a língua é um sistema, ou seja, é um todo organizado, né? É um sistema social, isso significa que é em oposição à mental, lá no gerativismo, é um sistema abstrato, ou seja, quando a gente está falando dos elementos da língua, dos recursos, das unidades linguísticas, a gente não está falando de unidades concretamente realizadas. Por exemplo, quando a gente está falando do som, a gente não está falando do som realizado, do som dito. A gente está falando de um construto mental. Além disso, a língua, enquanto sistema social abstrato e homogêneo, ela é formada por relações de oposição. Essas relações de oposição, inclusive, são muito nítidas quando a gente estuda os fonemas, né? Por exemplo, os sons p e b, eles têm basicamente as mesmas propriedades articulatórias. O único traço que distingue esses dois sons é o traço de sonoridade. Por quê? O som b, ele é sonoro, e o som p é surdo. Saussure entendia que a fala era complexa demais para um estudo descritivo. Naquela época, os estudos linguísticos eram movidos muito por uma concepção positivista, onde tudo deveria ser regido por uma ordem bem estabelecida. Então, como que eles entenderam que eles poderiam estudar a língua? Eles abandonaram a fala porque eles entendiam as variações que aconteciam na língua como irregularidades. Agora vamos falar sobre o conceito de língua dentro do gerativismo. A língua é um conhecimento inato, ou seja, o que diferencia o ser humano dos animais. Além disso, a gente está dizendo que ela é geneticamente determinada. Todos nós nascemos com uma predisposição para a linguagem. E o objeto de estudo do gerativista clássico, ou seja, do gerativista mais conservador, é a mente do falante, ou seja, é a competência linguística. É isso que nos diferencia dos animais. E é interessante destacar aqui que o objeto de estudo do gerativista não é a sentença em si, foneticamente realizada, depois de pronunciada. O objetivo dele é analisar a sentença como um construto mental, como que ela é gerada na mente do falante. Noam Chomsky, que foi percursor aí do gerativismo, ele pressupunha a existência de um falante ouvinte ideal, ou seja, podemos nos basear na nossa própria intuição como falante para poder dizer se determinada sentença é gramatical ou agramatical. E o que essas duas correntes teóricas têm em comum? Bom, todas elas a gente vai dizer que são teorias formalistas da língua, porque elas se concentram na forma, na língua, na estrutura. Também não se pensa que o objetivo maior da língua é a comunicação. Aqui eu começo a falar sobre o conceito de língua no funcionalismo, e eu começo também trazendo para vocês uma citação da professora Maria Helena de Moura Neves, em que ela diz o seguinte: a língua é concebida, em primeiro lugar, como um instrumento de interação social entre seres humanos, usado com o objetivo principal de estabelecer relações comunicativas entre os usuários da língua. É isso aqui que vai diferenciar o funcionalismo das correntes teóricas formalistas.
Enquanto o gerativismo abandonou o desempenho e se concentrou na competência linguística do falante, e também enquanto o estruturalismo abandona a fala e se concentra na língua, o funcionalismo vai se concentrar na fala, no desempenho, no evento de fala, quando o falante pronuncia alguma coisa, a enunciação. O que se analisa são as frases efetivamente realizadas, para cuja interpretação se atribui especial importância ao contexto, tanto verbal quanto não verbal. Nessa perspectiva, uma investigação sintática, por exemplo, tem em vista não só desvendar como as palavras se organizam para formar frases, mas também como a organização das palavras nas frases visa a organização das informações veiculadas nas frases. Se eu pego, por exemplo, essa frase, João comprou um livro para Maria. O objetivo lá no gerativismo era avaliar a gramaticalidade dessa sentença, né? Mostrar para a gente que a gente não poderia produzir uma frase como, por exemplo, Maria para livro 1 comprou João. O funcionalismo vai para além disso, tenta desvendar por que o falante pronunciou essa frase. Qual que era a intenção do falante, né? O João comprou um livro para Maria. Por que ele, por exemplo, não pronunciou uma frase como para Maria, o João comprou um livro? Por que ele destacou que o João comprou um livro para Maria? Qual que era a importância de dizer para quem? Qual que era a importância de dizer o que o João comprou? E qual que é a importância para o falante dizer quem comprou? Enquanto no gerativismo a gente está preocupado em saber, por exemplo, que o verbo comprar é um verbo de 3 lugares, a gente pode dizer que no gerativismo a gente tem uma ideia bastante rígida de que o verbo precisa, né, de ter esses 3 elementos para se fazer saturado. No funcionalismo, não necessariamente. Dependendo do contexto, a frase podia ser simplesmente João. Se dentro do contexto entende um evento, uma situação em que a Maria recebeu um livro, a frase poderia ser simplesmente João comprou um livro. A frase João comprou um livro, inclusive, não é uma frase incompleta dentro do contexto, se a gente entender que ela vem de um contexto específico. Eu trouxe aqui outro exemplo muito prático para vocês entenderem como que a organização das palavras na frase visa a organização das informações veiculadas pelas frases. Se eu pego a primeira frase, o bombeiro retirou o gato da árvore. Essa frase está tendo como foco o agente da ação, quem que retirou o gato da árvore. Agora, quando a gente transforma essa frase em uma frase na voz passiva, e existem 2 maneiras de fazer isso, né? Você tem a voz passiva analítica, que é quando você usa o verbo ser. O verbo principal ele fica na sua forma no particípio. Então, você tem a frase, o gato foi retirado da árvore pelo bombeiro. E você tem a opção de colocar o pelo bombeiro ou não. Você simplesmente poderia dizer, o gato foi retirado da árvore. A diferença entre a frase 2 e a frase 1 é que o foco na frase 2 é no acontecimento, no fato evidenciado, né? O mais importante da frase 2 é dizer para você que tinha um gato na árvore e esse gato foi retirado. Não interessa quem retirou o gato da árvore. E na voz passiva sintética, você utiliza, né, o verbo na terceira pessoa do singular e você também utiliza a partícula se apassivadora. A gente chama esse se de partícula apassivadora. É importante você saber como que você transforma uma frase da voz ativa para a voz passiva analítica, para a voz passiva sintética. Mas muito mais do que isso, é você entender qual que é a sua intenção quando você produz uma frase como 2. Se você estiver escrevendo, né, e você precisa de escrever, de veicular essa informação, você teria basicamente essas 3 maneiras distintas, né, de dizer a mesma coisa. E por que você escolhe a segunda opção e não a primeira? Por que você escolhe a terceira opção e não a segunda, ou então e não a primeira? A gente vai dizer, dentro do funcionalismo, que a frase é reconhecida como uma unidade suscetível de análises, não apenas nos níveis fonológicos, né, dos sons, da produção, da emissão de sons, morfológicos
e sintáticos, mas também no nível comunicativo. Você vai entender a frase dentro de um contexto. A análise fora do contexto é a análise que o gerativista faz. A análise dentro do contexto, entender que essa frase ali foi dita por uma pessoa, foi escrita por uma pessoa, é uma análise funcionalista. Assim sendo, a linguística tende a se ocupar de dois tipos de sistemas de regras: as regras semânticas, sintáticas, morfológicas e fonológicas, que governam a constituição das expressões linguísticas, que inclusive faz com que a sentença seja uma sentença gramatical. Então, para além dessas regras subjacentes da língua, existem as regras pragmáticas. E o funcionalista, ele está preocupado com esses dois conjuntos de regras, né? Com essas regras semânticas, sintáticas e com as regras pragmáticas. É pensar naquela palavra ou naquela frase dentro de um contexto, entender que aquilo foi dito, foi escrito dentro de um contexto por uma pessoa para outra pessoa, de um escritor, de um autor para um leitor. Essas regras pragmáticas, elas vão governar os padrões de interação verbal em que essas expressões linguísticas são utilizadas. O surgimento do funcionalismo. O funcionalismo nasceu a partir da Escola Linguística de Praga, em 1926. Foi fundado pelo linguista tcheco Willem Mathesius. Porém, várias outras abordagens funcionais foram surgidas no Ocidente e no Oriente. Cabe destacar também que ele surgiu como um movimento particular dentro do estruturalismo. Isso aqui é muito importante para vocês entenderem que uma corrente teórica não anula outra corrente teórica. Um fator muito interessante do funcionalismo é o reconhecimento da variação e da mudança linguística. Enquanto que lá no estruturalismo, no gerativismo, eles abandonaram a variação porque entendiam que a variação era irregular, eles não tinham a consciência de que a variação linguística ela acontecia dentro de uma regularidade. Então, eles abandonam essa noção, essa concepção. O funcionalismo não. O funcionalismo aceita que as línguas variam e mudam, e por isso é necessário observar a língua como ela é falada. Há um grande interesse aqui em estudos da fala espontânea, em estudos, quando você vai analisar a língua, em você ter textos autênticos, ou seja, textos, exemplos reais de uso da língua. Você não pode se basear na sua consciência, na sua intuição como falante daquela língua, e sim você tem que se basear em dados linguísticos concretamente realizados. Aqui a gente pode dizer que a consciência sobre os fatores sociais, por exemplo, grau de escolaridade do falante, quando você vai analisar um determinado fenômeno linguístico, né? Gênero, classe socioeconômica, é o entendimento de que todos esses fatores sociais influenciam na análise de determinado fenômeno da linguagem. E outro aspecto muito interessante do funcionalismo é o reconhecimento da relação entre língua, sociedade, cultura e história. E eu trago para vocês alguns exemplos de como que a gente pode, por meio da língua, analisar fatores sociais. Por que as palavras senhor, senhora ganharam uma acepção negativa? A sociedade deixou de ser uma sociedade marcada por muitas hierarquias. Então, enquanto que, por exemplo, na década de 60, ao se referir à sua mãe, ao seu pai, você tinha que fazer uso dessas expressões como senhor, senhora, as relações humanas mudaram a ponto da gente não mais fazer o uso dessas expressões com esse sentido. E essas duas palavras ganharam uma acepção negativa. O senhor, senhora, hoje são sinônimos de velho. Por que isso aconteceu? Outra discussão muito interessante que está em alta é por que necessitamos, no português brasileiro, fazer distinções de gênero, masculino e feminino? Como podemos construir uma sociedade mais humana sem fazer essa distinção? Considerando que alguns dialetos do chinês não fazem. A distinção de gênero ela é marcada no contexto, ou seja, você só consegue identificar que o falante está fazendo referência a uma mulher, a um homem, no contexto da fala mesmo, quando ele aponta para alguma pessoa, quando você consegue associar que aquela palavra faz referência a uma determinada pessoa, mas o gênero, enquanto categoria gramatical, em alguns dialetos do chinês, não existe, não faz
eles não têm essa necessidade de fazer essa distinção. Por que a gente tem necessidade de fazer essa distinção de masculino e feminino na nossa língua? E que efeito isso traz para a nossa sociedade? Por exemplo, vamos supor que você está procurando a palavra, você está lendo um texto, e aí você encontrou a palavra discípula. Você não sabe o que significa discípula. E você vai e procura essa palavra no dicionário. Mas quando você procura essa palavra no dicionário, lá vai estar marcado no masculino singular, vai estar a palavra discípulo. Por que no dicionário as entradas dos substantivos estão sempre no masculino singular? Por que eles não estão no feminino? A gente começa a questionar essas questões sociais. E a gente vê o quanto que a língua é moldada por fatores sociais, históricos, culturais. Essas indagações, né? Por que nós fazemos distinção de gênero? Se nós não fizéssemos, como que a nossa sociedade estaria? A gente está falando aqui da categoria de gênero. A gente também pode pensar na categoria de número, né? Qual que é a função da categoria gramatical de número na nossa língua, singular e plural? De que forma essas noções contribuem para uma sociedade mais ou menos inclusiva? Quando a gente discute gênero, a gente discute essa questão da inclusão social. Será que a gente pode pensar isso também pela categoria de número? Por exemplo, imagine que você já é professor e você está fazendo lá o seu plano de aula. Quando você vai organizar os acontecimentos da sua aula e você coloca, por exemplo, fazer os alunos entenderem determinado aspecto. Por que você coloca fazer os alunos entenderem ou fazer o aluno entender determinado conceito? Qual que é a diferença aí do singular e do plural? Será que quando você utiliza o singular, fazer o aluno entender determinada noção, você tem mais consciência da individualidade, de você chegar na individualidade de cada aluno? E quando você coloca no plural, você pensa de maneira geral, digamos assim? Qual que é a sua intenção quando você usa o singular e quando você usa o plural, né? O funcionalismo é isso. Ele está preocupado com a intenção comunicativa, com os usos linguísticos. Por que a gente usa determinada expressão e não outra? Terminamos aqui, então, a nossa discussão a respeito do funcionalismo. Obrigado.